Saúdo, meus amados irmãos e amigos, com a paz do Senhor. Estamos gravando agora, com muita gratidão a Deus, a leitura diária de sexta-feira de nossa lição 2 da nossa revista de adultos, editada pela CPAD, nesse primeiro trimestre do ano de 2024. Estamos estudando o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. O comentarista deste primeiro trimestre é o amado pastor José Gonçalves. Essa lição será estudada no dia 14 de janeiro de 2024, sob o seguinte tema: a Igreja como a casa de Deus. A nossa leitura diária está na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Vamos ler o texto sagrado. Diz assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. O cuidado que o apóstolo Paulo demonstra para com a igreja e para com Timóteo, seu filho na fé. Timóteo era então pastor da igreja de Éfeso, e diante de tantas heresias que circulavam então nos meios religiosos, se fazia necessário o ensino sistemático da sã doutrina da palavra de Deus. Os membros da igreja eram pessoas vindas do paganismo, conservavam ainda alguns costumes do paganismo. O apóstolo Paulo passa instruções para o comportamento dos obreiros, bispos e diáconos, instruções para homens e mulheres, instruções familiares, enfim, tudo o que diz respeito ao modo de viver do cristão. Então Paulo declara ser a igreja a casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Entendemos bem, a igreja é a casa do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. A casa do Deus vivo não é prédio, ou salão, ou coisa semelhante. E sim, as pessoas que formam a igreja. É essa igreja que será arrebatada para estar com Jesus eternamente. Nós, os membros do corpo glorioso, somos a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. O que significa ser coluna e firmeza da verdade? Significa que a igreja não abre mão da verdade da palavra de Deus. Há no mundo muitas filosofias que tentam lançar dúvidas sobre a veracidade da palavra de Deus. O conjunto de crentes, dos santos, constitui a casa do Deus vivo, porque cada crente é a verdadeira morada de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, diz assim, o texto sagrado: disse Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Somos, portanto, a casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Glória a Jesus. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.